E então vamos agora ouvir o Sr. Professor Alexandre Sousa Pinheiro, que é uma figura incontornável na matéria de regime geral de proteção de dados. Tem um currículo vastíssimo, eu vou aqui dispensar-me de o enunciar para não ser maçadora. Destacava apenas doutoramento em privacidade e proteção de dados, foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, integra a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, coordena, organiza várias, inúmeras ações de formação e cursos sobre RGPD em matéria universitária, no ensino universitário, entre outras disciplinas, dedica-se ao constitucional, aos direitos fundamentais, direito internacional e direito europeu e também, fundamentalmente, para aquilo que nos interessa, proteção de dados. Ao Sr. Professor Alexandre Sousa Pinheiro, é um gosto tê-lo aqui, é uma honra para vocês poder beneficiar dos contributos e da reflexão vastíssima, porque é de facto um nome incontornável, é o chamado cabeça de cartaz em qualquer ação de formação, e nós conseguimos a cabeça de cartaz só para nós, aqui para vocês. Muito obrigada mais uma vez, é um gosto e dou-lhe a palavra. Obrigado. Agradeço à Sra. Desembargadora Carla Câmara o convite que me dirigiu, a possibilidade de estar aqui no SES mais uma vez a falar sobre estas matérias que muito comumente são sobre proteção de dados pessoais, mas também sobre outros temas de direito público. Quero cumprimentar a doutora Sofia Vengorovius, com quem já tinha falado sobre estes temas e nos vamos cruzar um bocadinho nesta intervenção, porque é inevitável que assim seja, e cumprimentar também a doutora Isabel Teixeira por estarmos aqui neste painel e vermos os aspectos essenciais sobre o tratamento de dados pessoais no que diz respeito àquilo que são os dados no exercício da função jurisdicional. E eu começaria por aqui. Dados no exercício da função jurisdicional não são o mesmo do que dados relativos a tribunais. Portanto, nos tribunais há muitos dados pessoais, nomeadamente relativos aos recursos humanos dos tribunais, que merecem uma intervenção do Regulamento Geral de Proteção de Dados nos termos mais gerais que são concebidos. A preocupação do legislador, portanto aqui do legislador europeu, foi estabelecer uma não intervenção administrativa no âmbito do exercício da função jurisdicional. Portanto, esse foi o grande objetivo. Portanto, retirar da intervenção administrativa, portanto, no caso das autoridades de controlo, esta intervenção junto da função jurisdicional e então permitir aos Estados a existência da criação de uma autoridade própria para poder tornar execuível o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E isto está muito claro, não só no acórdão que foi citado aqui pela Soutora, mas também nas declarações do Advogado-Geral que são antecedentes e que são, ainda que o regulamento trate esta matéria sem dúvida, temos aqui também esta expressão. Nós vamos falar aqui sobre 3 aspectos. Um deles é o modo como o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados trata a função jurisdicional e os dados resultantes da função jurisdicional. Depois vamos tratar também do direito interno, portanto, aquilo que existe atualmente no direito interno, nomeadamente desta legislação de 2009 e que tem aspectos que já não são aplicáveis. Portanto, tem aqui normas que atribuem competências à Comissão Nacional de Proteção de Dados e que não são já objeto de compatibilidade com o regulamento. Depois temos a tentativa de
de legislação que foi objeto de um veto do Presidente da República, e um veto adequado. E depois temos também, que é objeto de um parecer da doutora Sofia Vengoróvios, e foi aqui falado também, aquilo que deve constar de uma decisão judicial. Que dados devem constar de uma decisão judicial? E isto é uma matéria que só se resolve por via legislativa. Ou seja, nós precisamos de uma intervenção legislativa neste domínio, que não está nem na Lei 58, nem na Lei 59, de 2019. Portanto, naquela legislação que executou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, desculpem, não temos estes elementos que são fundamentais. A constituição de um órgão que permita a execução da função dos dados no exercício da função jurisdicional e, por outro lado, pensar-se devidamente daquilo que deve constar de um processo, por exemplo, conhecerão bem melhor do que eu isto, mas uma sentença identifica completamente, por exemplo, testemunhas, identificando não só, ou melhor, não só dela constando os depoimentos, mas moradas e também outros elementos de identificação, até, em alguns casos, números de identificação. Ora bem, isto é manifestamente excessivo para aquilo que é um dos princípios que foi aqui referido também pela sua autora, que é o princípio da minimização. Portanto, isto não é necessário para que conste de uma decisão de um tribunal. É necessário que um tribunal tenha esta informação? Claro que é. Evidentemente que é. Mas é dentro da componente administrativa do tribunal. E essa componente administrativa do tribunal não é a decisão. A decisão é a função jurisdicional. Portanto, esta decisão deve constar, ou melhor, esta informação deve constar daquilo que está previsto daquilo que é objeto de tratamento por parte das secretarias dos tribunais. Por isso, apesar de não haver aqui uma obrigatoriedade prevista no regulamento, eu diria que é de todo conveniente que todos os tribunais tenham um encarregado de proteção de dados. Porquê? Não necessariamente para o exercício da função jurisdicional, não necessariamente para isso, mas para todo o conjunto de matéria administrativa que vai decorrer da aplicação por parte dos tribunais da matéria de facto nesta função jurisdicional. Ora bem, os grandes objetivos foram estes e estão previstos no regulamento. Já vamos ver bem em casos, e já foram também falados aqui pela doutora Sofia Vengoróvios, a função jurisdicional e a ausência do controle administrativo. Portanto, é um propósito importante que não seja a Comissão Nacional de Proteção de Dados a intervir sobre atos ilícitos. E atenção, quando nós dizemos que se aplica o Regulamento Geral de Proteção de Dados no exercício da função jurisdicional, significa que podem ser praticados atos ilícitos pelos magistrados judiciais ou pelos magistrados do Ministério Público no âmbito do exercício da função jurisdicional, evidentemente. E também podem estar aqui em causa matérias relativas ao cumprimento dos deveres de segurança que estão previstos hoje no artigo 32 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, tudo isto é aplicável no exercício da função jurisdicional. Agora, precisamos é de encontrar uma solução que não passe pelo controle administrativo das autoridades de controle. Esse é que é o aspecto relevante. A aplicação do regulamento aos tribunais, portanto, isto aqui vai, e foi também referido, depender de cada um dos Estados.
Portanto, cada Estado tem uma cultura jurisdicional própria e, assim sendo, nós não vamos ter soluções idênticas em todos eles. Por exemplo, uma cultura protecionista da informação que existe na Alemanha chega a atingir, por vezes, o paroxismo. Quer dizer, não só nos tribunais, mas também, de uma forma geral, até na atividade económica e até na atividade social. Chega-se a atingir pontos em que, para enviar uma fotografia de crianças no âmbito de uma escola, tratamento de dados numa escola, pintam a cara de azul todas as crianças, menos daquela que vai receber a fotografia. Portanto, essa criança, no futuro, quando for ver os seus colegas, tem todos a cara azul, menos ela que tem a cara... Quer dizer, evidentemente que não é necessário chegarmos a este ponto. Isto foi no início, mas estes problemas na Alemanha continuam a manifestar-se e têm estas consequências que parecem e são risíveis, mas existem. Portanto, tem essa dimensão. Depois, a aplicação do regulamento a casos específicos da função jurisdicional e as queixas e aplicação de sanções, porque é importante ter isto em consideração. Queixas e aplicação de sanções podem recair sobre quem exerce a função jurisdicional ou quem, portanto, falo aqui de magistrados judiciais e falo evidentemente também de magistrados do Ministério Público. Portanto, pode haver aplicação de sanções. Agora, para haver esta aplicação de sanções, nós temos que ter legislação que aponte que para um órgão que tenha esta competência. O Conselho Superior de Magistratura, neste momento, nem os outros conselhos, não lhes conheço esta competência. Portanto, não vejo como é que, neste momento, estejamos a aplicar estas obrigações previstas no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Ora bem, temos aqui o ponto de partida de tudo isto, que é o considerando 20 do Regulamento. Isto é muito importante quando nós estamos a avaliar o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, não verificarmos apenas os artigos, mas termos em atenção também os considerandos. Há muita matéria que tem relevância e é aplicada pelos tribunais, e este é um caso, e que decorre do considerando. Ora bem, eu não vou fazer aqui não vou falar aqui sobre a natureza jurídica do considerando, porque não penso que seja o nosso assunto, mas há uma coisa que vos posso dizer. Em termos práticos, quando se está a discutir e a debater e a aprovar, portanto, no ponto de vista político, um regulamento, uma diretiva, ou um outro texto de direito da União Europeia, portanto, uma outra fonte, aquilo que não se consegue colocar no articulado vai para os considerandos e vai ter uma função de interpretação com base nestes elementos dos considerandos. Portanto, isto não, obviamente que eu estou a dizer isto não está escrito, mas é assim que as coisas funcionam no âmbito da produção legislativa da União Europeia. E aqui aponta-se para, obviamente, o exercício da função jurisdicional, e aqui é importante dizer o seguinte, este elemento que já foi referido também pela doutora Sofia Gregórios, a competência das autoridades de controlo não abrange o tratamento de dados pessoais efetuado pelos tribunais no exercício da função jurisdicional, a fim de assegurar a independência do poder jurisdicional, e depois tem este advérbio, nomeadamente a tomada de decisões. Nomeadamente significa que é mais do que a tomada de decisões. Portanto,
vamos falar aqui, e aliás o caso concreto que aqui nos traz, não é uma tomada de decisão. Portanto, é o acesso à informação que estava na titularidade de um magistrado e que acabou por ser objeto de consulta por parte de um jornalista, e aqui o que se pode discutir é se era ou não necessário, neste caso, o consentimento do titular dos dados. O consentimento é muito... tudo começou pelo consentimento na matéria da proteção de dados, portanto, na autodeterminação informativa. Agora, quando estamos a falar em elementos que têm uma dimensão pública, e este é um caso, o fundamento de legitimidade aqui não é o consentimento. Normalmente, o fundamento de legitimidade aqui é a lei, ou então a prossecução do interesse público, e não já este elemento que aqui temos. Ora bem, antes de entrarmos no acórdão, é importante vermos as conclusões do Advogado-Geral, porque são conclusões muito interessantes. E neste processo, que está aqui identificado, portanto, o 245-20, o C245-20, o Advogado-Geral Michael Bobeck diz-nos o seguinte: é evidente que o RGPD se destina a ser aplicado aos tribunais dos Estados-membros. Isto não era preciso estar aqui, mas é bom que esteja. É bom que esteja e, portanto, o RGPD é evidente que se aplica à função jurisdicional, aos tribunais no exercício da função jurisdicional. Depois, no número seguinte, o mesmo Advogado-Geral, que tem aqui, nós aliás falámos sobre isso, tem aqui um texto interessante, e diz também aqui umas coisas que eu não subscrevo em nada, mas pronto, mas não são aquelas que nos interessam, mas diz-nos isto, distinta da questão da aplicabilidade material das regras previstas no regulamento, mas ainda indissociavelmente ligada a esta está a questão do controle do cumprimento dessas regras. Ou seja, o que é que ele está a dizer? Está a dizer-nos aquilo que está no considerando 20. Ou seja, por um lado é aplicar o RGPD, por outro lado é aplicar o RGPD fora daquilo que é uma autoridade de controle de caráter administrativo. Não vai ser através de uma autoridade de controle de caráter administrativo. Depois, entramos no território já do articulado e temos uma disposição fundamental, que é o artigo 55, número 3. Este artigo 55, número 3, vem referir que as autoridades de controlo não têm competência para exercerem o exercício das suas competências sobre o exercício da função jurisdicional. Portanto, este elemento decorre das entidades de supervisão e dos limites à competência da entidade de supervisão. Encontra-se no artigo 55, número 3, portanto, quando estamos a pensar nestas matérias, é bom articularmos o considerando 20 com este artigo 55, número 3, que é, ou que tem aqui, uma dimensão importante. Ora bem, a aplicabilidade do artigo 55, número 3, está sujeita a duas condições, portanto, é o que aqui decorre do regulamento. Uma delas é estarmos perante uma operação de tratamento na acessão do regulamento, e isso nós já vamos ver o que é, e em seguida deve ser efetuada por um tribunal que atua no exercício da função jurisdicional. O que é que acontece? O que acontece aqui, neste caso concreto, é que nós
temos um conceito de tratamento de dados pessoais, que é um conceito básico, que abrange uma multiplicidade de intervenções, que vai desde a recolha. Portanto, a recolha é um elemento de tratamento de dados pessoais. Portanto, quando se diz recolha e tratamento, quando as pessoas dizem recolha e tratamento, com todo o rigor, é uma expressão que não está certa, porque a recolha faz parte dos elementos que são tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 4º do regulamento. E depois vamos ter que analisar dentro deste domínio do tratamento de dados pessoais, aquele advérbios que vos citei ainda há bocado, e que está no artigo 81 das declarações, ou melhor, das alegações do Advogado-Geral, e que diz nomeadamente as decisões jurisdicionais. Portanto, são nomeadamente significa que são outras. Outras podem ser tomadas antes ou podem ser exercidas antes da tomada de decisão. Portanto, a transmissão de informação, natureza jurisdicional que se encontra integrada dentro de um processo a um jornalista, é um elemento que cabe dentro da função jurisdicional. E, nesse sentido, não vai ser objeto de uma intervenção por parte da autoridade administrativa competente do Estado-membro. Vai ser objeto de uma análise por quem? Do tal órgão que nós precisamos de criar, e quando eu digo nós, União Europeia. Portanto, todos os Estados da União Europeia têm que criar este elemento que está em falta, não só em Portugal, mas também noutros Estados. E o que permite dizer o seguinte: o regulamento está incompleto na sua execução. Porque nós temos a ideia aliás certa, de que o regulamento é diretamente aplicável e não carece de um instrumento jurídico interno de transposição. É verdade, não carece de um elemento jurídico interno de transposição. Agora, temos cada vez mais regulamentos a carecer de elementos legislativos ou até administrativos, podem ser portarias em alguns casos, internos, que complementem e completem o conteúdo do regulamento. No caso do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, isto é particularmente sensível, porque do artigo 84 para a frente, portanto, nos artigos subsequentes, nós temos a remissão para os Estados-membros, da legislação sobre, por exemplo, a liberdade de expressão, sobre a matéria relativa ao exercício da atividade jornalística, sobre matéria também ligada ao direito do trabalho, sobre matéria também ligada à articulação entre a informação administrativa e a proteção de dados pessoais, tipicamente o debate e o diálogo que é uma palavra simpática, entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a CADA, mas em muitos casos é um diálogo. Portanto, quem conhece bem vê que há muitos casos em que se coincide na decisão. E aqui temos mais uma situação em que, atendendo à diferenciação das culturas nacionais, a opção foi deixar ao legislador nacional a criação de uma entidade com este perfil. Nós temos estado aqui a determinar, e que já vimos também com a doutora Sofia, como é que se concretiza. Ora bem, depois temos uma decisão recente,
Portanto, tudo isto parte de uma decisão recente, que é esta, é o Acórdão C-245-20, 24 de março. Portanto, estamos a falar de um acórdão deste ano e estamos a falar de um acórdão que trata de todos estes elementos que nós aqui estivemos a analisar. Eu chamo a atenção aqui para um elemento estranho que apareceu no acórdão, mas o titular dos dados alegou que o artigo 55, número 3, portanto aquele que não permite às autoridades de controlo este tipo de intervenção no exercício da função jurisdicional, veio considerar que era inválido. E veio considerar que era inválido, portanto isto na invocação do titular dos dados, que era inválido exatamente porque não havia uma previsão no regulamento da tal entidade que, não sendo entidade administrativa, portanto a DPA, a Data Protection Authority, assim, de uma forma mais comum nós nos referimos a isto, não havendo uma autoridade administrativa com esta competência, havia aqui uma lacuna no regulamento e o regulamento seria, neste artigo 55, número 3, inválido. Ora bem, o Tribunal responde claramente que não se trata de invalidade nenhuma, portanto não estamos aqui perante uma situação de invalidade, estamos perante uma situação em que é necessária a intervenção do legislador de modo a concretizar aquilo que pode ser a intervenção junto da função jurisdicional através de um ato, através de uma entidade que não seja a entidade administrativa sobre esta matéria da proteção de dados pessoais. Atenção que o regulamento também não nos diz como é que deve ser composta essa entidade. Não nos diz se deve ser um órgão singular. Não nos diz se deve ser um órgão plural. Não nos diz se deve ter uma componente essencialmente virada para magistrados ou para outro tipo de indivíduos que tenham competências desenvolvidas nestas matérias. Agora, o que aponta claramente é para um princípio de independência. E esse princípio de independência, como já foi aqui dito e como vamos ver também, é incompatível com a presença de um ministro ou um secretário de Estado num órgão de fiscalização e controle. Portanto, isso aí deu origem à posição do Conselho, ou à posição dos Conselhos, e depois também à intervenção do Presidente da República, que é, a meu ver, positiva, em 2019, portanto em julho de 2019, no sentido de vetar, e isto não pode ser considerado, sendo um veto, obviamente por razões jurídicas, também é um veto político. Aliás, eu não conheço nenhum veto que não seja político. Isto só porque só quem tem uma visão ingênua e muito académica do direito é que pode ter a ideia de que há vetos que não têm uma projeção política. Portanto, foi esta a decisão. É um acórdão interessante, recomendamos penso que posso dizer isto, recomendamos a leitura porque é muito abre muitas linhas de interpretação e de conhecimento por parte de quem exerce funções jurisdicionais. Portanto, é um acórdão importante, é um acórdão recente e, enfim, nós estamos num período em que há muitos acórdãos recentes e que têm uma projeção com esta significação. Portanto, o que é que vai acontecer? Evidentemente que temos que garantir a preservação da independência do poder judicial e esta preservação da independência
vai ter que implicar um órgão que tenha ou que se aproxime do perfil de um órgão de natureza jurisdicional, quer no que diz respeito ao modo como são definidos os períodos de exercício de mandato, quer no que diz respeito também à aproximação daquilo que é o Estatuto das Autoridades Independentes e, evidentemente, dos tribunais. Ora bem, portanto, este é o primeiro aspecto, pensarmos daquilo que foi a decisão do Tribunal de Justiça, considerando 20, artigo 55, número 3, isto é o que tem aqui relevo. Depois temos a Lei 34 de 2009, lei essa que em alguns aspectos está ainda em vigor, não diria em todos, mas em alguns aspectos está ainda em vigor, e que vinha já mencionar o modo como a proteção da informação pessoal, portanto a proteção de dados, devia ser interpretada pelos tribunais. E então temos aqui como entidades responsáveis o Conselho Superior de Magistratura, nos termos do artigo 24 desta legislação, e tem aqui referidos quais os casos que estão aqui em causa. Portanto, no artigo 4º temos os dados que estão aqui mencionados, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz e o Gabinete, portanto, de entidades que já não têm uma projeção atual. E depois temos a composição desta comissão que nunca existiu, que é a Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados referentes ao Sistema Judicial. Ora bem, tinha como membros não só os elementos das entidades referidas acima, portanto, basicamente os conselhos, um representante com competências técnicas para intervir nas matérias relativas à segurança. E depois diz aqui uma coisa estranha, que os representantes referidos no número anterior, ou seja, aqueles que têm competência para intervir nos sistemas de segurança, têm pleno acesso às instalações, infraestruturas físicas, suporte, tratamento de dados, etc. Ora bem, sendo eles membros desta comissão, o que eu não percebo é porque é que os outros membros da comissão não aparecem aqui com esta competência. Reparem, este problema nunca foi discutido porque isto nunca se criou. Mas se perguntarem, se a pergunta for, esta comissão prevista neste diploma está ou não em vigor, eu não vejo outra resposta senão dizer que sim, está em vigor. Agora, depois, há aqui matérias que não estão em vigor, nomeadamente as remissões para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Essas já não estão em vigor. Depois temos aqui um presidente que é designado pela Assembleia da República e depois temos membros designados pela Assembleia, pelo que será hoje o ICFES, representantes da Direção-Geral de Administração da Justiça, portanto, da DGAJ. Portanto, temos aqui um composto de elementos administrativos e também de elementos que, não tendo uma componente administrativa, têm uma componente jurisdicional e que fazem parte desta comissão. Ora bem, as competências desta comissão surgem no número 5 deste artigo 24. E reparem, o que eu noto nesta e que terá que ser alterado num momento posterior, é que elementos de caráter sancionatório não estão aqui previstos.
E não estão aqui previstos porquê? Porquê que não estão aqui previstos? Não estão aqui previstos porque havia uma remissão para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ora, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com o regulamento, deixa de ter estas competências que estão aqui previstas no artigo 44. Portanto, nesse sentido, este artigo 44 pode considerar-se que já não é aplicável. Mas outros que aqui temos são. Temos a matéria da segurança da informação, prevista no artigo 42, e que é uma matéria que está prevista no Regulamento Geral de Proteção de Dados, no artigo 32, e uma menção aqui no artigo 45, que me parece relevante, e parece-me que isto está em vigor, em que faz com que haja uma competência do Ministério da Justiça, através do órgão competente, no caso será o ICFES, de assegurar ou melhor, de garantir a segurança das infraestruturas físicas dos elementos necessários para o exercício da função jurisdicional. É um elemento muito relevante e vai ser, quando de uma forma concreta se pretender legislar sobre esta matéria, isto vai ter que ser discutido. Qual vai ser o papel dos conselhos nesta matéria da segurança da informação? De que forma é que poderão participar neste tipo de matéria? Ora bem, depois temos este decreto 333/13 sobre uma alteração, que seria a segunda à Lei 39 de 2009, e eu só tenho aqui as competências, portanto não me parece que agora sejam o mais relevante, e a composição de um dos órgãos. E a composição seria esta. O Conselho Superior, isto tinha 2 conselhos, mas o Conselho Superior era composto pelo membro do Governo responsável pela área da Justiça que preside. Ora bem, estando nós a falar de uma necessidade de independência no exercício desta função, não parece que seja compatível nem com o direito interno, nem com o direito da União Europeia este elemento. E, portanto, foi um dos fatores fundamentais que justificou o veto do Presidente da República e que esteve também inserido nos pareceres elaborados pelos órgãos jurisdicionais, ou melhor, os órgãos do Conselho Superior de Magistratura e pelos restantes conselhos. Depois temos aqui o terceiro elemento, que é o que é que deve constar de um processo e em que termos é que deve haver acesso a um processo. É preciso perceber isto. A função jurisdicional é uma função soberana. E sendo uma função soberana, é uma função que deve poder ser fiscalizada pelos membros de uma comunidade política. Portanto, o princípio da publicidade de acesso às decisões jurisdicionais é um princípio fundamental. E não vejo como é que, por mais limitações que haja, possamos terminar com este princípio. Este é um princípio básico. Agora, resta saber quais são os elementos que devem poder constar do acesso que qualquer um de nós pode ter a um processo judicial. E aqui temos o artigo 163 do Código de Processo Civil, já mencionado, e dentro destes elementos, parece-me que um dos elementos fundamentais
é o número 3 desta disposição, em que faz depender o acesso da pertinência de elementos pessoais constantes do processo para a própria decisão, judicial, para o próprio acórdão ou sentença. Portanto, o que é que acontece aqui? E saberão isso muito melhor do que eu, por vezes as partes fazem requerimentos em que não têm qualquer objetivo, não há qualquer objetivo de contribuir para a composição do litígio, mas há com o objetivo apenas de atingir a outra parte. Ora bem, estes elementos não vão ser pertinentes para a composição do litígio. Portanto, nesse sentido, que esta disposição do Código de Processo Civil aponta é para se considerar que não é pertinente o acesso a estes dados. Agora, isto vai dar um trabalho muito maior, não só aos magistrados, não só aos juízes, mas também ao Ministério Público, nomeadamente quando pretenda que determinada informação não seja consultada por parte ou de outros elementos, e também pretendam ter acesso ao processo, mas também por parte do legislador, porque isto é uma matéria que tem que ter aqui intervenção legislativa. O exemplo que falámos ainda há pouco das testemunhas é um exemplo paradigmático, como estes há outros, em que as decisões jurisdicionais têm muito mais informação daquela de que necessitam para a decisão final, seja sentença, seja acórdão, seja despacho, seja o que for. Portanto, isto é um assunto que carece de intervenção legislativa e não tem havido. Portanto, eu diria que, à face do regulamento, decorre da natureza pública do processo e do escrutínio público que acompanha o inevitável acesso aos dados pessoais que podem estar presentes num processo judicial. Agora, nós temos de tomar em consideração a natureza sensível dos órgãos dos dados, e temos que tomar em conta também o modo como é pertinente o acesso a esta informação para a resolução de um caso concreto, portanto, para a prática de um ato de natureza jurisdicional. Tudo visto, portanto, são os 3 elementos que nós vimos. Portanto, por um lado, RGPD e a ausência do controle administrativo. Por outro lado, a situação interna que encontramos numa lei de 2009 que está em vigor, que não se aplica e que tem aqui aspectos que não estão em vigor, nomeadamente a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não é aqui referenciada, nomeadamente no capítulo sancionatório, e depois temos os elementos que devem constar, os dados que devem constar de um processo e que devem uns ser consultados, outros nem sequer devem estar no processo. Portanto, isto vai dar trabalho, claro que vai. Isto dá trabalho. Dá trabalho aos tribunais e dá trabalho ao poder político. Dá trabalho ao legislador. Por isso, isto é uma matéria que eu penso que carece de uma intervenção rápida, porque qualquer dia temos um problema sério em que é praticado um ato ilícito por parte ou no âmbito do exercício da função jurisdicional e depois não temos legislação para o aplicar. E aqui é mesmo uma falta aqui não,
como é óbvio, não podemos aqui recorrer a analogias nem a outros instrumentos para qualquer coisa que nos é exigido e que o Estado português não tem. Isto não tem sido particularmente grave porque todos têm este problema de um modo mais assente ou menos desenvolvido, mas é uma matéria que carece de intervenção. E por isso deixo aqui o meu testemunho que vai neste sentido e muito obrigado.